Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que satisfação estarmos aqui para mais um capítulo do nosso livro de Apocalipse e é o penúltimo capítulo, né? Apocalipse 21, dia 27, né? Hoje, dia 27 de junho de 2020, né? Um sábado e terça-feira, né, dia 30, não é isso? Nós estaremos gravando, terça-feira, dia 30, nós estaremos gravando o último estudo dessa série Apocalipse Now. Irmãos, como tem sido poderoso, como Deus tem falado de maneira poderosa na minha vida, eu creio que na vida de vocês também, né? Como eu tenho recebido feedbacks, como eu tenho recebido mensagens, né? Então já quero começar esse vídeo aí te pedindo para que você possa curtir, né? Clica nesse botão de curtir aí, não seja, né? Não retenha o seu curtir, clica nesse botãozinho de curtir aí, clica no botão de compartilhar também o vídeo, e se você ainda não se inscreveu no canal, eu não sei o que ainda está te retendo a fazer isso. Inscreva-se no canal. Né? Outra série já está sendo preparada, né? Outra série após Apocalipse Now, né? A gente quer fazer uma série de tanto impacto quanto Apocalipse Now e vai ser assim uma surpresa, né? Para vocês que já assistem a série do Apocalipse e as outras séries do canal também, mas vai ser algo assim que vai impactar, vai continuar impactando as nossas vidas, vai continuar nos trazendo revelações do alto, amém? Então fique com a gente aí e vem mais série por aí. Vamos continuar as terças e quintas, né? Perdão, as terças e sábados com a série maior, vamos dizer assim, série de estudo mesmo. E toda quinta-feira tem o nosso videozinho curto, 10, 11 minutos, né, no máximo, falando sobre curiosidades bíblicas, né? E essa última aí que eu gravei quinta-feira agora passada, irmãos, o inferno é real? Você já viu o vídeo? Corre lá e assiste e obtenha respostas, né? Vindas da parte do alto. Nenhuma resposta dada aqui são orientações do canal do Rafael, nada disso. Tudo é baseado na verdade. E que verdade é essa? Tá aqui, ó. Aqui vocês não veem o meu set, né? O meu set de gravações. Ali atrás tem o Homem-Aranha, o martelo do Thor, olha lá, o escudo do Capitão América, a máscara do Homem de Ferro. Então vocês já imaginam, e o soco do Hulk ali, né? A mão do Hulk. Já imaginam onde eu gravo, né? No quarto do nosso Vingador Samuca. E o meu set é esse aqui, ó. Olha aí. Ó. Olha as anotações. Olha as dicas que eu vou dando para vocês, onde é que estão. Então tá tudo aqui. Essa aqui é o meu roteiro. Amém? Glória a Deus. Vamos começar? Apocalipse 21. Apocalipse 21. Os novos céus e a nova terra. Apocalipse 21. Verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Irmão, novos céus e a nova Jerusalém. O primeiro céu e terra passaram, e o mar já não existe mais. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Preste atenção. Deus, o propósito de Deus, né, a expressão corporativa para nós, né, para o ser, é expressado justamente na glorificação plena. Né? Lá em Efésios 3, versículos 9 ao 11, você pode ver isso. Quando Deus criou o mundo, ele faz ele com 4 dispensações. Anota, a primeira é a dispensação chamada dos patriarcas, que vai de Adão até Moisés. Romanos 5,14, você vê isso. A segunda dispensação é a dispensação da lei,
Lembra lá que eu falei, agora eu não lembro qual foi o vídeo, qual foi o estudo, que eu falei que a lei não é o Antigo Testamento todo, porque a lei só é instituída a partir de Moisés. Então a dispensação da lei é de Moisés até Cristo. Não é todo o Antigo Testamento que faz parte da lei. Abraão não deu dízimo a Melquisedeque seguindo a lei. Amém? Mas seguindo a graça. Seguindo o favor que ele recebeu de Deus naquela batalha contra os 5 reis. Então a segunda dispensação é a da lei, que vai de Moisés até Cristo. Você pode ver isso lá em João, capítulo 1, verso 17. A terceira dispensação é a que nós vivemos, é a dispensação da graça, certo? Né? Essa dispensação da graça é maravilhosa, nós somos privilegiados por termos nascido nesse período dessa dispensação, que ela vai da primeira vinda de Cristo, até a restauração de todas as coisas na sua segunda vinda. Então, possivelmente, a gente vai deixar de existir nessa terra durante esse período. Está lá em Atos 3, do 20 ao 21. E por último, a dispensação chamada dispensação do reino, que vai ser da segunda vinda de Cristo até o fim do milênio, quando nós vamos ter, então, a eternidade inaugurada. Para nós, que somos vencedores, amém? Que fazemos a vontade de Deus, a eternidade para nós já está inaugurada, irmão. Você já vive hoje, fazendo a vontade de Deus, então você já está na eternidade. Amém? Após essa dispensação do reino, o velho céu e a velha terra, essa que nós vivemos, vão passar e vão ser renovados pelo fogo. 2 Pedro 3, dos capítulos 10, 2 Pedro 3, perdão, versículos 10 ao 13. Logo, a nova Jerusalém, ela vai ser formada nessa terra aqui, renovada, para ser a expressão eterna de Deus. Isso é poderoso demais. E é isso que a gente vê aqui nesse versículo 1. Olha quanta coisa já nesse versículo 1, né? Então esse novo céu e essa nova terra surgem daí, certo? Versículo 2. E eu, João, eu não sei quanto a você, irmão, mas eu, depois dessa série, eu virei um fã de João que vocês não têm noção. Como eu virei fã. Nada de idolatria, por favor, né? Só temos aqui, assistindo uma série como Apocalipse Sinal, a gente só pode ter crentes maduros aqui. Então eu não estou falando aqui de idolatria, mas como eu virei fã de João, irmãos. Imagina João arrebatado, assim como Daniel, né? Vendo tudo isso. Daniel, lá no versículo 8, só relembrando, ele vai falar que ele estava doente por muitos dias, tamanha era a revelação, né? No capítulo 8 de Daniel, ele vai relatar isso lá no finalzinho. Eu fiquei doente por muitos dias porque a revelação era tão forte que o meu corpo não suportava. Isso aconteceu com João também, olha lá. Verso 2, né? Esse versículo 2 está falando da Nova Jerusalém, né? Que desceu do céu. A gente quer morar no céu, né? A gente até vai poder morar no céu durante um tempo. Mas quando essa Nova Jerusalém descer do céu, a gente vai estar morando nessa terra aqui. Só que ela vai estar totalmente transformada pelo fogo. A questão aqui é que quando Deus trouxe o juízo, lá em Gênesis, né? Gênesis 9, lá com a Arca de Noé, esse juízo veio com água. E o povo clamou. E eu creio, particularmente, que isso mexeu com o coração de Deus. E desde então ele nunca mais trouxe juízo sobre a terra com água. Olha Sodoma, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Fogo, saraiva. As pessoas não tinham tempo de clamar. A mulher de Ló é um exemplo disso. Olhou para trás, estátua de sal. Não teve como fazer nada. Então o versículo 2 vai dizer assim, ó. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu.
descia do céu, preparada como uma esposa. Aqui essa esposa está se referindo a todos os santos, na sua completude, adornada para o seu marido. Né? Você vê lá João 3:29 que vai falar um pouquinho disso, ok? Então esse versículo 2 está falando o quê? Da nova Jerusalém que desce do céu. Verso 3. Né? Antes de falarmos dos três, deixa eu só situar vocês. Esse capítulo 21, dos versículos 1 até o versículo 8, está falando do quê? Do novo céu e da nova terra. Do versículo 1, então, ao versículo 8, anota isso aí, está falando do novo céu e da nova terra, ok? Anota isso aí. Verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, né, uma voz forte, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, ou seja, a nova Jerusalém, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Nós estaremos juntos na habitação de Deus. Amém? Verso 4, vai falar acerca, nesse verso 4 aqui, vai falar acerca dos povos dessa nova Jerusalém. Olha lá. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, os povos, os habitantes estarão plenamente satisfeitos e descansarão. Nesse verso 4, a morte ela será totalmente aniquilada. Ela já vai ter sido totalmente tragada. Ela já vai ter sido lançada no lago de fogo da condenação eterna. Você pode ver isso lá em Apocalipse 20, que nós falamos na aula passada, no versículo 14. Certo? Essa morte totalmente estragada, você vê lá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 54, ok? Então não haverá morte nessa nova Jerusalém. Os povos não prantearão, né? Não chorarão mais pela morte. Rafael, mas e se eu lembrar de um parente meu que não está nessa nova Jerusalém? Vamos falar disso com calma. Daqui a pouquinho você vai se alegrar, eu tenho certeza. Versos 5 e 6, né? Versos 5 e 6, ele vai falar aqui, 5, 6 e 7, né? Ele vai falar dos filhos de Deus na eternidade. Então olha isso. E os que estavam assentados sobre o trono, e o que estava assentado sobre o trono, ou seja, Cristo, disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verso 6. E disse-me mais, está cumprido. O que está cumprido? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva, da fonte da água da vida. Ok? Verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esse quem vencer aqui, ele não é aquele mesmo ao que vencer, que nós vimos lá nas aulas 3 e 4, né, quando nós falamos dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, das cartas às igrejas da Ásia, né, que a gente viu lá, lembra lá, que primeiro você tem aí a promessa, a frase e a promessa, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, da lei de comer do maná escondido. Lembra disso? Esse vencer lá, dos capítulos 2 e 3, são dos vencedores. Nós, amém? Esse vencer aqui, do versículo 7, quem vencer, é vencer crendo.
Anota a referência para você ler. 1 João 5, versículos 4 e 5. É quem vencer crendo herdará todas as coisas. Isso aqui está se referindo a uma vitória para quem herdar essa Nova Jerusalém. Não só nós vencedores, mas todos os crentes. Né? Todos os crentes receberão uma porção comum. Nós, vencedores, olha como é que eu estou te classificando, um vencedor, amém? Você vai governar com Cristo, você vai ser rei sobre os reis da terra, você vai representar, né, e governar com vara de ferro, né, as nações. Agora, esses vencer aqui, quem vencer, está se referindo à porção comum, aqueles que alcançaram a salvação eterna. Então, irmão, não se entristeça. Eu falei para vocês aqui, eu tenho um testemunho poderoso com a minha avó por parte de pai. Ela no final da vida, irmão, já inconsciente por conta de um câncer, inconsciente, eu tive a oportunidade, nas poucas vezes que eu pude visitá-la, que não foram tantas vezes, né, quando ela estava num estado mais avançado, uma das vezes, por um motivo sobrenatural, eu consegui ficar sozinho com a minha avó. E quando eu fiquei sozinho, ela retomou a consciência, ela me olhou e falou: Rafa, irmãos, isso marcou a minha vida, foi uma das experiências mais poderosas que eu tive com Deus. Quando ela falou Rafa, o Espírito Santo me falou: é agora. E eu falei: vó, só repete a oração que eu vou fazer com a senhora. E eu comecei a fazer uma oração de confissão com ela. Irmãos, e o mover espiritual naquele quarto foi tão grande que ela começou a falar. E ela estava inconsciente, irmãos. E ela começou a falar: tá quente, tá muito quente, tá muito quente. Eu falei: vó, só repete a oração que eu estou fazendo. Irmãos, e foi tão poderoso aquilo, que quando ela acabou de repetir a oração de confissão, ela voltou ao estado que ela estava de inconsciência. E dali em diante, nunca mais retomou a consciência, até que em poucos dias depois veio a falecer. Que experiência, irmãos. E eu glorifico a Deus, até hoje me emociono falando disso, porque eu tenho certeza que ainda que ela não faça parte dos vencedores, ela fará parte desse quem vencer aqui do versículo 7. Herdará todas as coisas e estaremos juntos na Nova Jerusalém. Amém? Talvez você tenha um parente que você fica na dúvida. Irmãos, não deixe que Satanás traga esse tipo de condenação sobre a sua mente. Amém? Não deixe, irmãos. Não deixe. Eles farão parte desse quem vencer aqui. Eles não desfrutarão de coisas como nós desfrutaremos. Como eu e você, né? Como você e eu desfrutaremos. Mas eles farão parte de uma salvação eterna. Aleluia. Glória a Deus. Vamos avançar. Senão vou ter que dividir essa aula em duas, porque já tem 18 minutos de vídeo aí. Verso 8. Verso 8 vai falar, irmãos, daqueles que perecerão, aqueles que perecem, né? Ou melhor, perecerão no lago de fogo, olha lá. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis, é Cristo que está falando isso aqui, hein? E aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, hein? Se você julga todos esses pecados que eu estou falando aqui, você mente, você está no mesmo grupo desses. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Lembra que eu falei na aula passada da segunda morte? Se você não viu, volta lá e assiste esse vídeo. Vai ser muito importante para o entendimento desse de hoje, ok? Então, mentiroso, irmão, é aquele cheio de falsidade. Está cheio de crente aí. Eu tenho certeza que não estamos aqui falando desse tipo de crente. Não fazemos parte. Que fala do pecado dos outros, mas mente. É o crente falso. É aquele que está cheio de falsidade, mas quer julgar, quer condenar os outros, quer botar os outros no inferno, quer tirar a graça de Deus que é Jesus, e condenar as pessoas ao inferno. Que crente é esse? Precisamos rever os nossos conceitos, amém? Versículo 9. A partir do versículo 9 até o versículo 27, até o final, né, o capítulo é grande, são 27 versículos,
Vamos falar da Nova Jerusalém especificamente. Então redobra a sua atenção aí, ok? Nesse primeiro versículo aqui, o versículo 9, tá? A gente está falando da noiva, perdão, e da esposa do cordeiro. Então olha lá. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, né? Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. Aqueles anjos do final lá das trombetas, da última trombeta, né? Lembra lá? Última trombeta libera as 7 taças, certo? Um desses 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, né? E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Olha só. A esposa somos nós, só que agora a gente está indo para a categoria aqui da mulher do cordeiro. Amém? A mulher do cordeiro. Por quê, gente? Porque está dizendo aqui agora de eternidade. Uma vez casados para sempre. Então é essa eternidade aqui que ele está falando. Agora ele está falando assim, ó, não vou te mostrar mais a noiva, agora eu vou te mostrar a esposa, porque eles casaram, eles estão recém-casados, e agora eles vão viver uma eternidade juntos. O sempre de Deus, né? A eternidade. Como eu falo sempre aqui para vocês também, a eternidade é a linha do ramal Japeri, do trem do ramal Japeri, que não dá tempo nem do trem sair da central. Quando anuncia que o trem vai sair, começou a eternidade. E essa eternidade vai durar e vai até depois de Japeri, Paracambi, sei lá onde esse raio desse trem para, que eu sempre fico em Nova Iguaçu. Aliás, Comendador Soares. Mas a eternidade, irmãos, é a eternidade. O que é para você viver essa vida aqui, servindo a Deus? Isso é um privilégio, irmão. Tem gente que fala, eu vou perder minha vida para servir a Deus. Perder? A Bíblia diz que quem perder vai achar, quem achar vai perder. Quem está vivendo a sua vida aqui e não está se importando em servir a Deus, acha que está ganhando vida, mas na realidade está perdendo. Você que vive para Deus, você está ganhando. Essa é a economia de Deus, é a matemática de Deus. Verso 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, ou seja, a cidade santa, né? Que de Deus descia do céu. Então, queira morar no céu por um tempinho só, mas a cidade vai descer e você vai morar nessa terra aqui, tá? Na Nova Jerusalém. Certo? Verso 11, versículo 11. Né, a gente vai falar aqui da glória e aparência aqui, ó. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Então, nesse verso 11 aqui, eu quero dar algumas etapas para vocês, né? Nós somos transformados na glória, 2 Coríntios 3,18. Somos introduzidos nela, Hebreus 2,10. Somos glorificados com Cristo, Romanos 8, 17 e 30. Tá? E hoje, crentes são os filhos da luz, Efésios 5, 8. Você não é a luz do mundo? Mateus 5,14. A graça não resplandece, né? A graça resplandece no meio de uma terra corrompida, lá em Filipenses 2,15, até chegar ao ponto da Nova Jerusalém. Até chegar ao ponto, nós chegarmos na Nova Jerusalém. Então, quem vai ser a luz ali não vai ser mais eu e você, vai ser o próprio Deus. E a luz dele vai resplandecer lá no verso 24, ao ponto de o sol e a lua nem são insignificantes. Não precisa mais do sol e da lua, que agora quem vai resplandecer com a sua glória é o próprio Deus. Aleluia! Isso é
Poderoso demais, irmãos. E como eu estou impactado com essa nossa reta final dessa nossa série. Versículo 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. Muro dessas mansões que a gente vê, né? Eu, particularmente, tenho vontade de morar nos Estados Unidos. Então, provavelmente eu vou morar numa casa grande, mas não vai ter muro, né? Aqui no Brasil, por conta das coisas que a gente sabe que acontecem, você vai ter uma mansão, ela vai ter um muro e um portão lindo, né, condizente com a mansão que é, certo? Imagina o portão, né, e o muro dessas cidades aqui, da cidade da Nova Jerusalém, como é que não vai ser? Né? Imagina isso. Né? E tinha um grande portão, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, do lado poente 3 portas. Então deixa eu destacar algumas coisas aqui nesse verso 12 e 13. Então a muralha separa e protege. Nós precisamos ter uma muralha de separação com o mundo, certo? As portas servem para comunicar. E esse 12, eu já falei para vocês, é a perfeição. Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Nessa Nova Jerusalém, os anjos vão servir a nós que herdamos a salvação. Certo? Israel, a lei do Antigo Testamento vai estar representada nessas portas, né? Então a lei vai estar representada nas portas da Nova Jerusalém. Só que no verso 13, você percebe alguns outros detalhes. Por exemplo, no verso 13 você percebe que a cidade ela é quadrangular. Ou seja, ela é quadrangular, né? Como a gente pode perceber, a gente vai ler daqui a pouco e você vai perceber que ela é quadrangular. Ou seja, ela tem portas dos 4 lados. Ela tem portas, ou seja, portas para toda a terra. Certo? Ela tem portas para toda a terra. Guarda isso que você vai entender daqui a pouco. Verso 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Lembrando que de Judas não está lá, tá? Só para deixar claro. Ou seja, o fundamento aqui não é Cristo, como a gente vê lá em 1 Coríntios 3, do verso 10 ao 11. Mas os 12 apóstolos do Cordeiro. Hoje, né, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Na eternidade, não haverá necessidade de profetas, né? Não vai haver necessidade de profetas na eternidade, na Nova Jerusalém. Então você vai ter o fundamento dos apóstolos que vão estar representando o quê? A graça, que é Cristo. Né? Então a entrada você vai ter a lei, a entrada vai ser segundo a lei, mas essa cidade vai ser edificada, ela está edificada sobre a graça. Então a cidade vai ser composta por santos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E aí vocês às vezes perguntam, né, Rafael, mas como que no Antigo Testamento as pessoas aceitavam a Cristo? Da mesma maneira que você e eu aceitamos hoje. Certo? Só que elas aceitavam mediante aquilo que elas achavam que poderiam cumprir, que era a lei, que na realidade nunca puderam cumprir. Mas elas sempre foram salvas por Cristo. Eles eram salvos por acreditar no Messias que viria. E nós somos salvos por acreditar no Messias que veio. Amém? Já pegou isso aí? Glória a Deus pela sua vida. Verso 15. E aquele que falava comigo, verso 14, não, verso 14 nós falamos, né? Falamos lá que o muro da cidade tinha 12 fundamentos, já falei, né? E nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Verso 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro.
Ou seja, media para tomar posse. Aquele que falava comigo estava medindo e tomando posse, né? Ezequiel 40, verso 15, Zacarias 2, versos 1 e 2 e Apocalipse 11, que nós vimos, verso 1, ok? Versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado. Olha o que eu falei lá no verso 13. A cidade estava situada em quadrado, ou seja, essa cidade ela é perfeita. O que é um quadrado? É uma figura geométrica perfeita, né? Um quadrado, uma figura geométrica perfeita. É completa, ela é reta, certo? E o seu comprimento era tanto como a sua largura, ou seja, era um quadrado, né? Supletivo aí pra gente. Vamos lembrar lá. E mediu a cidade com a cana de 12.000 estádios. E mediu a cidade com a cana até, 12.000 estádios. Cada estádio corresponde a 185 metros. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais, ou seja, confirmando aí para vocês que era um quadrado, né? Comprimento, altura, largura, tudo igual, tá? Nesse verso 12, então, você tem 12.000, que é 1.000 vezes 12. Lembra que eu falei da perfeição? Daqueles números que são simbólicos, não são 144.000, mas é uma simbologia, tá? Então a cidade inteira vai ser o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, representado lá no tabernáculo de Moisés e depois, né, no templo de Salomão, ele vai se expandir de modo que ele vai... A cidade inteira, irmão, vai ser o Santo dos Santos. A cidade toda vai ser o Santo dos Santos. Você vê essas medidas do tabernáculo? Só vou dar uma referência para vocês, depois você lê se você quiser. Êxodo 26, do 2 ao 8, tá? E lá do templo, né, você vê em 1 Reis 6, verso 20. 1 Reis 6, verso 20. Ok? Desses versículos que nós estamos lendo aqui, agora, né, dos versículos 12 até o 21, o que a gente está vendo? A estrutura e a medida, né? A estrutura e a medida dessa nova Jerusalém. Verso 17. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Né? Você vê essa referência de medida de homem e medida de anjo lá em Mateus 22, verso 30. Tá? Eu vou correr aqui, mas você pesquisa lá. Verso 18. E a construção do seu muro era de jaspe, ou seja, uma pedra preciosa transformada, mudada. 1 Coríntios 3:12, tá? E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Ou seja, essa cidade é transparente, ela não é opaca. Ela não esconde as coisas, ela traz a verdade de Deus, absoluta. Não vai haver lugar para mentira, para coisas ocultas. Ok? Verso 19. Verso 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, né? Verso 20, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, um décimo jacinto, duodécimo ametista. Deixa eu falar um pouquinho desses versos 19 e 20 aqui, né? Que é muito importante você entender isso. Então, essas pedras eu coloquei aqui as cores, né? A primeira é verde, tá? A segunda e a terceira são azul. A quarta é verde, a quinta e a sexta são vermelhas, a sétima é amarela, a oitava é verde azulado, a nona é amarela, a décima é verde claro e a 11ª e 12ª são roxas. Irmão, sabe o que isso aqui lembra para nós? O arco-íris, o arco de Deus. Sabe o que isso está dizendo aqui? Que a fidelidade de Deus, ela se cumpre
completamente até a eternidade. Ele é um Deus que cumpriu a promessa, ele guardou a sua aliança feita em Gênesis 9, do 8 ao 17. Então, quando a gente olhar essas pedras aqui, a gente vai lembrar da aliança feita e que essa aliança ela foi totalmente cumprida. Aleluia. Amém? Amém, irmãos? Então, esse fundamento que a gente está vendo aí no verso 19, né, você pode ter essa expressão desse fundamento lá em Hebreus 11, 10. Né? São os 12 apóstolos, cada qual uma pedra. Certo? Aleluia. Verso 21. E as 12 portas, né? A gente viu lá, né? 4 lados, 3 portas cada uma. Então as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, esse ouro puro representa a natureza divina. Desde o início nós temos falado isso. Essas pedras preciosas representam a ação do Espírito Santo. E a pérola, irmão, é a coisa mais linda do mundo. Essa pérola aqui é a coisa mais linda do mundo. Né? Vocês sabem que eu sou biólogo. E como é que a pedra, né, a pérola, perdão, ela é produzida na ostra? Quando a ostra ela é ferida por um grão de areia, ela produz uma secreção de vida. Aleluia. Aleluia. Olha isso. Quando a ostra é ferida, ela produz uma secreção de vida. Quando o nosso Cristo foi ferido e morto, ele produziu vida em mim, vida em você. Ele produziu a regeneração. Né? Então essas 12 portas estão representando aí 12 pérolas, que é a nossa regeneração em Cristo. A regeneração dele. Ele é a primícia dos mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou. E nós o seguiremos conforme a sua ressurreição. Se você tem dúvida de como você vai ser na eternidade, é só você olhar a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Ele glorificou o seu corpo. Então nós vamos ressuscitar. Nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Nós vamos lembrar das pessoas. Ele lembrou das pessoas. E você não vai ficar triste. Porque a justiça de Deus vai ter sido completa. E nós estaremos satisfeitos pela justiça de Deus. E o que eu falei... Para a pessoa querer, para a pessoa ir para o lago de fogo, irmão, você vai estar totalmente com a sua justiça satisfeita, porque não é sua, é de Deus. Então não vai haver tristeza nessa Nova Jerusalém, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver as coisas ruins. Pensa na melhor sensação que você já teve na sua vida. O nascimento de um filho, geralmente, né, o nascimento do filho, o casamento, são coisas que nos marcam e nos trazem em si essa sensação, né, que é quase como uma sensação de desmaio, né, de tanta coisa boa. Nessa Nova Jerusalém, irmão, nós vamos viver dessa maneira, com esse sentimento, só que de maneira intensificada e prolongada. Você já pensou nessa recompensa, nessa coisa maravilhosa que vai ser isso aqui? Irmãos, como isso mexe comigo. E eu espero que esteja mexendo com você. Então, essa morte que forma a pérola é a representação da morte do nosso Cristo, que nos regenerou. Amém? Verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A Nova Jerusalém é o próprio templo. Né? O templo de Deus será ampliado, como eu falei. Né? Não vai ser mais só o Santo dos Santos ali do tabernáculo ou do Templo de Salomão. O Santo dos Santos ele vai estar em toda a cidade. O templo de Deus vai ser amplificado e vai se transformar na própria cidade. E eu e você faremos parte disso. Então, o santuário, né, vai ser expandido. Verso 23. E a cidade, olha a luz e a lâmpada da cidade agora. Ó, a luz e a lâmpada. A cidade não necessita de sol e nem de lua.
A cidade não necessita nem de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a sua lâmpada. A gente viu que no milênio, né, a luz do sol e da lua eles vão ser intensificados. Você pode ver isso lá em Isaías 30, 26. Então, durante o milênio, o sol e a lua eles vão ficar mais fortes. Mas na Nova Jerusalém, que sol e lua o quê? Porque quem vai resplandecer, quem vai nos iluminar, é o Cordeiro. Amém? O Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro com letra maiúscula. Verso 24. Aqui do verso 24 até o verso 26, a gente vai falar das nações à sua volta. Ué, como assim, Rafael? Irmãos, vão ter nações em volta da Nova Jerusalém. Vão ter nações em volta da Nova Jerusalém. Presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nessa esperança aqui. E as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra, esses reis da terra aqui, são os santos que irão, né? Os santos, eles vão governar sobre esses reis. Os santos de Deus vão governar sobre esses reis da terra aqui. Ó, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E elas trarão a glória e honra das nações. Preste atenção aqui. No fim dessa era, grande parte dos habitantes da terra serão mortos. A gente viu lá a sexta e a sétima trombeta, certo? Sexta e sétima trombeta. O resto vai ser julgado por Cristo. Né? Então, você vai ter lá os condenados. Né? Você lembra lá de Mateus 25, do 31 ao 46? Quando ele separa os bodes das ovelhas, os cabritos, né, das ovelhas. Então, você vai ter os cabritos, os bodes, esses vão ser lançados no lago de fogo. Agora, as ovelhas, aqui de Mateus 25, 31 ao 46, você pode ver o estudo lá nosso de Mateus, capítulos 24 e 25, você vai entender isso melhor. Esses vão ser as ovelhas justificadas, não somos aqui nós, são outras ovelhas. Nós somos as ovelhas que seguimos o pastor. Essas ovelhas aqui de Mateus 25, do 31 ao 46, são justificados. Certo? Então eles terão um reino, esses são os que têm um reino preparado para eles. Eles vão ser restaurados ao homem original. Eles vão ser restaurados a Adão. E eles vão estar nessas cidades em volta da Nova Jerusalém. Talvez até mesmo um parente que você goste muito, ele pode não ser condenado ao lago de fogo, mas pode estar nessas cidades em volta de Jerusalém. Certo? E isso traz um consolo para nós, né? Uma coisa tão maravilhosa, né, irmãos? E nós seremos os reis, os governantes dessas cidades. Ou seremos reis, né? E isso fará com que Cristo seja rei dos reis eternamente. Rei dos reis, o rei dos reis por toda a eternidade. Certo? Amém? Verso 27, fechando a nossa aula de hoje. E não entrará nela coisa alguma que contamine. Nessa Nova Jerusalém aqui não vai entrar nada que contamine. E cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida, que nós falamos na aula passada, o rolo, né? O rolo, o livro da vida aqui se referindo ao rolo. Livro da vida do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vencemos aí o nosso penúltimo capítulo, capítulo 21. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque a cada dia, né, cada aula que passa, nós temos tido nosso esclarecimento, nosso entendimento aumentado. Amém? Isso é poderoso demais. Vamos orar? Senhor Jesus, glorifica o Teu nome através das nossas vidas, Deus. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas, Senhor. Pai, como estamos felizes
pelo entendimento dessa nova Jerusalém que descerá do céu, a qual nós habitaremos e cremos, Senhor, que seremos reis contigo, Senhor. Seremos reis de um rei todo-poderoso e governaremos sobre essa terra. Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem possa trazer entendimento para nós e para aqueles que talvez estejam vendo esta mensagem, como eu sempre tenho profetizado, numa época futura, talvez na grande tribulação, que traga entendimento, que traga ainda salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um que tem assistido essa série, Senhor. E muito obrigado. Muito obrigado pelo mover espiritual que tem acontecido nas nossas vidas. Te glorificamos, Senhor. Nos dê a oportunidade a cada dia de falar desse teu amor que nos alcançou, dessa tua graça maravilhosa, redentora. Em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, irmãos. Terça-feira, né, dia 30, estaremos gravando a última aula, né, dessa série. E eu vou colocar nos comentários do vídeo um PDF, vou colocar um link que você vai clicar e vai acessar uma tabela que eu vou colocar para vocês com a cronologia de toda esse nosso estudo. Amém? Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até terça, dia 30, né? Dia 30 de junho de 2020, terça-feira a gente acaba a série. Fiquem com Deus, tchau, tchau.